noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Técnicas de Desenvolvimento de Algoritmos em Linguagem de Programação Python. Vamos finalizar a unidade 3. A unidade 3 do nosso curso, ela trata das estruturas de repetição. Então, eu vou apresentar aqui a nossa tela, o nosso conteúdo no Blackboard, só para a gente refrescar a memória. Aqui na parte de conteúdo, na parte de conteúdo do nosso Blackboard, a gente tem as avaliações que já fizemos. A avaliação 1, que nós fizemos lá no dia 17 de setembro. Depois, a avaliação 2, que nós fizemos lá no dia 1º de outubro. E na semana que vem, nós temos aqui a avaliação 3, que será na semana que vem, dia 22 de outubro. Na aula passada, nós começamos esse assunto, que trata das estruturas de repetição. O arquivo, são esses dois arquivos aqui. Nesse primeiro aqui, material teórico, estruturas de repetição, que eu vou abrir aqui, ele traz os conceitos a respeito dos laços de repetição. Aí no Blackboard, se vocês puderem abrir para acompanhar, técnicas de desenvolvimento de algoritmo é o nome da nossa disciplina. E esse primeiro arquivo, ele começa apresentando aqui os conceitos de estruturas de repetição. O que é uma estrutura de repetição? Qual é o propósito? Como é que ela funciona? Daí eu venho aqui com o conceito de loop, como é que é o processo. Isso daqui é que dá poder dos programas de computador. Tá? Um computador só tem vantagem em relação a nós. Eu falei isso no primeiro dia de aula, está gravado lá no vídeo, quem puder rever. Falei que a única vantagem que o computador tem em relação a gente são essas comparações de bits que ele faz aqui. Como ele usa energia elétrica, então ele é muito rápido. A estrutura de repetição é a única vantagem que ele tem em relação a gente. Ele faz isso muito rápido. Então, enquanto uma condição for tida como verdadeira, ele vai repetir o que está aqui dentro. E é isso que esse primeiro material apresenta para a gente. Nós temos, geralmente, nas linguagens, 3 estruturas de repetição. São elas for, while e do while. A linguagem de programação Python implementa somente 2 delas. Somente o for e while. Ele não tem a ideia do conceito de testar no final do laço. E aí, esse primeiro arquivo, ele trata a respeito disso. Eu estou passando rápido, porque vocês já leram, muitos já até decoraram isso daqui, está no DNA já. Então, por isso que eu estou passando rapidamente. Agora, se porventura alguém leu isso aqui e ficou com dúvida, por favor, não deixe de esclarecê-la. O segundo arquivo, e é mais importante ainda, é esse aqui, material teórico, linguagem Python, unidade 3. Esse arquivo aqui, ele é a continuidade, conforme eu falei lá no primeiro dia de aula, o nosso assunto da unidade 3, ele começa aqui, no arquivo que está na unidade 2, fluxo de exceções. Vocês vão abrir esse arquivo e vão descer na página 56. Esse arquivo aqui, material teórico, linguagem Python, unidade 2. Conforme está lá no nosso primeiro dia de aula, na aula primeira aula dessa unidade aqui, está lá no YouTube, está também no Blackboard, eu explico que a gente vai usar o arquivo aqui, do capítulo da unidade 2, a partir da página 66. Eu não quis dividir o arquivo bem no meio, então ele começa aqui, na página 49 com controle de fluxo, e aí vocês vão descer lá na página 56, que é a que me interessa. Aqui, página 56, onde a gente tem aqui 57, comando de repetição. Aqui ele começa. Ele começa explicando a estrutura while,
Aí ele vem com um exemplo aqui, ó, de um programa escrito em while. E aí ele, ó, o diagrama explicando novamente o que é uma estrutura de repetição. Vem com um algoritmo, um programinha aqui para fazer cálculo de se o número é par ou ímpar, conforme os valores que o usuário vai digitando. E aí ele traz esses exemplos aqui, ó. Então, e lá na página, ele vai deixar bem... isso é importantíssimo, porque eu tenho muitas questões sobre isso. O comando continue e o comando break. Vocês vão dar uma atenção especial. Vão dar não, já deram, né? Porque eles estão estudando esse arquivo aqui há 2 semanas. Aqui na página 63, ele fala do comando continue. O comando continue, ele é um comando que você coloca dentro de uma estrutura de repetição que ela aborta a continuidade da instrução e volta para o início do laço. Tá? Já o break, que está na página seguinte, anterior, ó, na página anterior, ele fala do break. O break é o contrário. Ele abandona o laço e sai do laço. Então, a diferença entre o continue e o break é que o continue, ele abandona o laço, mas aí ele volta para o início do laço. O Leonardo disse que não entendeu bem sobre os dois comandos. Se não entendeu, então deixa eu explicar melhor aqui. Ó. Olha só como é que é bem tranquilo isso. Ó. Eu tenho uma estrutura de repetição qualquer, seja ela um while, seja ela um for, não interessa. Então, imagine que eu tenho aqui, ó, eu tenho uma variável i aqui que recebeu 0. Tá? E aí eu faço assim, ó, enquanto o i for menor do que 10. Então, enquanto o i for menor do que 10, aí o que ele vai fazer? Eu vou botar aqui, ó, eu vou mandar imprimir o i. Tá? Vou mandar imprimir o valor de i. Por exemplo, poderia fazer outras coisas. Mas aí olha só que interessante. Eu vou chegar bem aqui e vou botar assim, ó. Se esse i for igual a 5, se esse i for igual a 5, então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um continue aqui, ó. Continue. Se não, eu vou mandar imprimir. Ó, que legal, ó. Se não, eu vou mandar else, vou mandar imprimir. Vou mandar imprimir o i. Olha que legal esse exemplo aqui, ó. Então, imagine que eu tenho esse código. Aqui, ó. Tá vendo? Então, o i começa com 0. Tem aqui, eu vou fazer assim, ó. I recebe i mais 1. Aí agora o i vale 1. O i é igual a 5? Não. Então, ele vai imprimir o i. Ele vai sair lá e vai imprimir 1. Aí, o que ele faz? Vou botar um print aqui, fim do programa, ó. Print, fim. Cheguei no fim, só para a gente... Olha que legal. Aí ele volta para o while. Ele vale 1, né? 1 é menor que 10? É. Aí ele entra, ele agora vale 2. É igual a 5? Não. Então ele vai imprimir agora o 2. Volta lá. 2 é menor que 10? Aí ele vai fazendo isso. Então ele vai imprimir o 3, vai imprimir o 4. Na hora que chegar no 5, olha o que acontece. Ele manda dar um continue. O que o continue faz? Vou botar até de vermelho aqui, ó. O continue, ele abandona o laço, a continuidade do laço e volta para o começo dele, ó. Ou seja, nesse caso aqui, como ele já entrou no if, não faria nenhuma diferença. Então ele voltaria, valeria 6, e aí ele imprimiria o 6, o 7, o 8 e o 9. Porque quando ele fosse igual a 10, ele
ele não entra aqui, sai fora. E aí vai imprimir o quê? Imprimir fim. Observe que não foi impresso o valor 5, ó. O 5 não foi impresso. Por quê? Porque na hora que era 5, eu mandei continuar. O continuar, ele quebra a continuidade, ele não faz o que está aqui no laço e volta para o começo. Esse é o continue, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou apagar o continue e vou colocar o break, para vocês verem a diferença. Então, se eu colocar aqui o break, ó, o break, qual é a diferença? Aí a setinha muda, ela não sobe mais. Olha que interessante. Ele vai imprimir, nessa nova situação aqui agora, ele vai imprimir o 1, vai imprimir o 2, vai imprimir o 3, vai imprimir o 4. Quando chegar no momento do 5, ó, quando chegar no 5, ele vai encontrar um break. E o break, ele faz o quê? Ele abandona o laço e sai para a próxima linha depois do fim do laço. E aí ele imprimiria fim. Então, essa primeira aqui seria usando continue. E essa segunda aqui seria usando o break. Ó, a diferença entre elas. Para a gente ver a utilização disso. Eu vou, primeiro eu vou imprimir aqui, ó, de 1 até 5. Ó, de 1 até 5. Vou declarar uma variávelzinha aqui e recebe 1, tá? Então, de 1 até 5, eu vou botar aí, começando com 0, porque aqui dentro eu já estou incrementando, ó. Eu vou imprimir esses valores, tá? Eu vou imprimir aqui, ó, usando o comando continue. Um exercíciozinho só para a gente... Vou rodar aqui, só para a gente ver. Ele vai imprimir 5 vezes na tela ali, ó, usando o comando continue, tá? Ele... Vou botar aqui e menor que 5, só para ele imprimir ali 5 vezes, ó. Ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5 e fim do exercício. Olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Vou fazer só. Na linha 4 aqui, eu vou pedir para vocês fazerem junto comigo. Eu vou botar assim, ó. Se o i for igual a 3, ó, se o i for igual a 3, eu vou dar um continue, ó. Continue. Vocês vão observar uma coisa. Ele vai pular a impressão do número 3 aqui agora, ó. Vou rodar esse programa para vocês verem. Primeiro viram que ele estava imprimindo os 5, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou imprimir, vou rodar o programa e vocês vão ver que ele não imprimiu o valor 3, ó. Professor, por que ele não imprimiu o valor 3? Porque eu fiz assim, ó. Se o i for igual a 3, continua. O que o comando continue faz? Ele interrompe. Vou até botar aqui um comentário, ó. O que o comando continue faz, ó? Ele interrompe o laço, retornando para o cabeçalho. Ele interrompe a interação, né? Ele interrompe a iteração, ou seja, a repetição. Ele interrompe a repetição e retorna para o cabeçalho do laço. Ele interrompe. Ele simplesmente interrompeu. Por esse motivo, olha que legal, ele não imprimiu 3. Observem que ele não imprimiu 3, ó. Ele interrompe, só que ele voltou
lá para o sim, lá para o cabeçalho, ó. Agora, em vez do continue, olha o que eu vou fazer. Eu vou botar o comando break. Em vez do continue, eu vou colocar o comando break. Eu vou chegar aqui, ó, e vou botar break. Vocês vão ver que ele vai parar, ele não vai imprimir do 3 em diante. Ele só vai imprimir o 1 e o 2, ó. Vou rodar aqui, olha que interessante. Olha lá, ó. Ele abandona o laço. O break, ele interrompe a repetição saindo do laço. Saindo, ó. Saindo do laço. Então, essa é a diferença do break e do continue. Ambos interrompem a execução do laço. Os dois. Só que o continue devolve para o cabeçalho e aí ele continua a iteração do laço. E o break não. O break ele abandona o laço. Então não esqueçam disso, porque eu tenho muitas questões no banco sobre isso, tá, gente? Certeza absoluta que você vai ter questões na sua avaliação da semana que vem, tratando dos assuntos de break e continue. Então observem que em vez dele ir até o 5, ó, ele abandonou. Por quê? Porque o break ele abandona. Eu vou voltar ao que estava antes, ó. Vou dar Ctrl Z aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. O continue não, ó. Observe que o continue ele interrompeu o laço, porém continuou dentro do laço. Ele interrompeu a execução, só que ele foi para a próxima iteração. Por isso que ele não imprimiu 3 ali, ó, tá vendo? Então, por favor, não esqueçam mais disso. Break e o continue, eles são muito utilizados na programação. Eu uso muito isso o tempo todo. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu tenho uma função lá que é o seguinte, ó. Eu quero, se nessa turma aqui, pelo menos um aluno ficou de recuperação para avaliação final, então eu já vou preparar o material para essa turma. Então o que eu vou fazer? Eu posso percorrer um laço assim, ó. Enquanto não for o final da lista de alunos, imagina, eu tenho 50 alunos nessa turma. Enquanto não chegar no final da lista de alunos, passa. Aí eu vou perguntar, a nota do primeiro aluno, ele foi reprovado? Se ele já foi reprovado, aí eu já dou um break. Essa turma aqui tem pelo menos um aluno. Eu vou precisar preparar o material da avaliação final. Aí eu já abandono, não preciso ir até o final do laço. Eu preciso percorrer até o final da turma. Eu já encontrei um aluno. Seria mais ou menos assim, ó. Vou fazer uma analogia com o mundo real. Seria mais ou menos assim o break. O break é assim, imagine que eu perdi, eu vou sair, mas eu não lembro onde eu coloquei a chave do carro. Preciso sair, mas eu não lembro onde eu coloquei a chave do carro. Aí eu penso assim, onde eu fui? Onde é que essa chave do carro pode estar? Eu fui, o último lugar que eu fui foi no meu quarto. Antes de ir no meu quarto, eu estava na cozinha. Antes de ir na cozinha, eu estava na sala. E antes de ir na sala, eu estava no escritório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou percorrer esses locais para ver onde eu deixei a chave do carro, porque eu preciso sair. Então, um algoritmo que já está programado aí na cabeça de vocês seria assim, ó, enquanto não chegar nessa final dessa lista aqui, ó, entra em cada um deles e veja se a chave está lá. Ora, dentro desse seu algoritmo na sua cabeça tem um break lá. Se encontrar a chave, break. Ele vai sair do laço. Ou seja, eu vou primeiro no meu quarto. Foi o último lugar que eu estive. Procurei a chave lá. Deixei a chave do carro lá? Não. Então ele vai para a próxima iteração do laço, ó. E aí agora ele vai para a cozinha. Eu fui também na cozinha. Cheguei lá,
Encontrei a chave, eu vou dar um break, eu não vou continuar procurando no quarto, não vou continuar procurando na sala, não vou continuar procurando no escritório, se eu já achei a chave. Então, a função do break é, você está dentro de um laço, fazendo uma repetição, algo aconteceu que você pode abandonar esse laço, você está com break. O continue não. O contínuo ele vai interromper a execução do laço dali para baixo, só que ele volta para o início do cabeçalho e continua dentro do laço. Leonardo, eu entendi o que eles fazem, mas qual a função prática deles? Boa pergunta. Qual a função prática deles? Deixa eu mostrar dentro de um algoritmo meu, tá? Que aí fica bem fácil. Eu vou abrir um programa qualquer meu aqui. O Leonardo está perguntando assim, professor, qual é a aplicação prática disso? Eu vou abrir um algoritmo meu, um sistema meu aqui, vou localizar a palavra continue ou break. Deixa eu abrir aqui, mostrar a minha tela para vocês. Vou mostrar aqui a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela agora, né? Então, ó, esse aqui é um exemplo de um sistema que eu tenho, tá? Windows. Deixa eu localizar aqui a palavra continue, por exemplo, ó. Aí eu vou lembrar o contexto e vou te apresentar aqui, ó. Olha aqui um exemplo, ó. Deixa eu ver o que ela ótimo. Bom exemplo. Ó. Deixa eu abrir essa função aqui. Vou abrir essa função e vou mostrar para vocês num código, uma fonte um pouco maior, ó. E o código. Olha essa função aqui, ó. Isso aqui é uma linguagem chamada Object Pascal, tá? Olha que interessante. Acrescenta e comercial. O que é essa função acrescenta e comercial? Eu vou mostrar para vocês aqui dentro da minha aplicação. Quando eu tenho um trecho de código aqui, ó, que precisa mostrar e-comercial, isso acontece muito aqui na linguagem de programação C. Vou pegar um código com a linguagem de programação aqui, ó. Imagina esse código aqui, ó. Então, aparece um e-comercial aqui dentro do código. Esse componente, o e-comercial, ele é usado para formatar texto. Então, você passa o e-comercial e o código que vem depois, você quer passar uma instrução, dependendo da linguagem. E aí, o que acontece? Esse formulário aqui, esse objeto que eu estou usando, ele não mostrava o e-comercial, claro, porque o e-comercial é para ser um formatador. E eu não podia simplesmente colocar 2 vezes o e-comercial, que ia dar erro no código do programa. Então, o que eu precisei fazer? Eu precisei construir uma funçãozinha que ela acrescenta o e-comercial naquele objeto. Eu passo o texto da questão que eu quero, ela recebe o texto, ó. Aí eu faço o seguinte, enquanto a letra for menor do que o tamanho do texto, ou seja, eu vou percorrer letra a letra, ó. Aí eu faço o seguinte, eu incremento a variável letra, que é do tipo inteiro, só para eu pegar a posição, e aí eu vou percorrendo. Se a posição lá no texto for igual ao e-comercial, aí o que eu faço? Eu insiro um outro e-comercial, ó, só na hora de exibir. Incremento a letra e aí eu abandono o laço, ó. Por quê? Por que eu abandono o laço? Porque imagina que o texto tenha 1000 caracteres. O texto tenha 1000 caracteres. Imagine que o texto fosse algo assim, ó. Print, aí tem alguma coisa aqui, aí vírgula, aí tem um e-comercial aqui, e tem uma variável aqui concatenada com outra variável. Imagine que essa linha tenha 100 caracteres. Olha a função do continue aqui, como ela é rica. Ó. Enquanto a letra for menor ou igual a 100, imagine que aqui eu tenha 100 caracteres. Tá? Enquanto a letra for menor ou igual a 100, letra é um inteiro. Ó.
Aí o que eu vou fazer? Incremento. Ela começa ali com menos 1, agora ela vale 0. Eu vou pegar na primeira posição aqui, ó, 0. Ele é um e-comercial? Ó, esse P é um e-comercial? Não. Aí o que ele faz? Volta para a próxima. Esse R é um e-comercial? Se não, volta para a próxima. Vai, continua, vai. Até o momento que ele chega e encontrou, ó. Encontrou um e-comercial aqui, aí o que eu faço? Eu insiro outro e-comercial, sai impresso lá, e pronto, eu não preciso percorrer até o final, porque não tem como eu ter dois e-comerciais na mesma. E aí então eu dou um contínuo, porque com o contínuo o que ele faz? Ele abandona e vai para o próximo. Ele não iria continuar percorrendo até o final da string. E se em vez do contínuo fosse um break? O break, o que ele faria? Ele se encontrasse aqui, já encontrei. Encontrei, às vezes eu quero só saber se existe pelo menos um ali naquela posição. O compilador usa muito isso. Se encontrou? Então ótimo, faz o que tem que fazer e abandona o laço, sai fora. Não precisa continuar percorrendo. Afinal de contas, ele vai percorrer enquanto for o final do texto. Enquanto letra for menor ou igual ao tamanho do texto. Viu, Leonardo, a importância? Porque o continue, ele pode abandonar o laço e voltar aqui para o início para você não precisar fazer tudo que ele ia fazer. Ou ele, se no caso do continue for um break, ele abandona e sai fora do laço. A diferença do continue para o break é o continue ele aborta o laço e volta para cá, o início dele. E o break, ele aborta o laço e vai para a primeira linha depois do laço. Então, o contínuo e o break, eles são muito úteis. Por quê? Porque eles interrompem um fluxo, eles interrompem um laço. Interrompendo o laço, você pode decidir se você interrompe o laço e volta para a próxima iteração, seria o continue, ou se você interrompe o laço e volta para e sai do laço, que é o break. Então, break e continue, eles são utilizados dentro de uma estrutura de repetição. Então, para aí, imagina que eu esteja lendo todos os caracteres de uma cadeia de string, lendo caractere por caractere. Imagine que você está procurando por um caractere específico. Eu quero saber se nessa cadeia tem um caractere específico. Então, para ir variando de 0 até o tamanho da cadeia, eu pego o primeiro caractere. Ele é o que eu quero? Se for, eu faço um monte de coisa aqui para baixo. Quando eu chego numa situação e não quero continuar percorrendo a string, se eu coloco um continue, ele interrompe o laço e volta para a próxima iteração do laço, ou se for um break, ele interrompe o laço e sai fora. E às vezes nem sempre você vai precisar percorrer todo o laço. Quando era o continue, havia um continue aqui, Quando chegou no 5, ele não fez o que tinha ali para baixo, era um continue aqui, e foi para o início do laço, e continuou, O break não, Quando foi o break, quando chegou no 5, ele interrompeu o laço e saiu e encontrou o fim. Então, tanto o continue quanto o break, eles interrompem o laço. A diferença é que o continue interrompe e volta para a próxima iteração, e o continue não volta para a próxima iteração, ele abandona o laço, o break. Por isso a palavra break. Break, a tradução literal para o português, significa parar, abandonar, frear. A gente fala brecar, né? O cara brecou, ele freou, parou. O Leonardo escreveu, entendi, mas poderia criar um outro tipo de repetição para evitar de usar continue e break, ou é melhor usá-los para diminuir o tamanho do código? Eu não entendi, Leonardo, quando você pergunta usar
você poderia criar um outro tipo de laço de repetição para evitar usar o contínuo e break. Eu não entendi quando você fala isso. Criar um outro tipo de laço. Tá conseguindo me ouvir, professor? Estou ouvindo, pode falar. Aí nesse exemplo mesmo que o senhor está mostrando aí dos números aí, tá usando o if e while e menor que 10 tal. Por exemplo, se você criasse aí um while e menor que 5 e não usasse o break aí, ele não iria imprimir, certo? Isso. Do mesmo jeito que você usou o contínuo e aqui. Você, por exemplo, aí nesse caso você teria de ter um outro while para imprimir o restante dos números. Estou querendo meio que dizer, assim, Pois é, ó, desse jeito, sem usar o contínuo e sem usar o precisaria de ter um outro laço. Olha a vantagem de você ter o contínuo e o break. Você, dentro do mesmo laço, você pode decidir se você abandona e sai fora, ou se certo? você para a percorrer, entende? Entendi. Então, é uma vantagem, por exemplo, imagine que em vez desse i menor ou igual a 10, menor que 10, imagine que você tem assim, ó, enquanto ainda houver alunos na lista para enviar e-mail. Você não sabe quantos são. Enquanto ainda houver aluno na lista, ele manda o primeiro e-mail. Ainda tem aluno na lista? Tem. Aí o que acontece? Imagine que chegou bem aqui no meio do caminho, eu encontrei um erro. O servidor SMTP ficou fora do ar. Tem por que eu continuar até o final da lista de alunos, sendo que o servidor SMTP estava fora do ar, eu não vou conseguir mandar os e-mails. Então, o que eu faço? Se o servidor SMTP ficar fora do ar, dá um break, abandona a lista. Não tem por que eu continuar percorrendo até o final da sala, sendo que os e-mails não serão mais enviados. Entende? Entendi. Obrigado, professor. A mesma coisa o contínuo. O contínuo, ele interrompe, só que ele volta para o início do laço. Então, aqui, por favor, deem uma atenção especial. Lá na página 63, a gente fala sobre o break e o contínuo. Eu tenho bastante questões no banco sobre isso, tá? Continuando. Depois, aqui, na página 65, ele vem com o exemplo de um código, tá? Aí ele bota o if, else. Eu tenho muito código no programa sobre isso. E aí, para a gente justamente treinar essa questão do while e de você ter estrutura condicional dentro de uma estrutura de repetição, que é uma coisa muito comum, tá? Tratamentos de exceção não vai cair nessa avaliação agora, tá? Ela só vai cair na unidade 4. Então, pelo menos para agora, não precisam se preocupar aqui com a página 67 em diante. Então, é só até a página 66 mesmo. Então, eu vou percorrer aqui a nossa lista, voltar aqui para o nosso pro Blackboard. Lembrando que isso tudo está aqui, tá, gente? Nesses vídeos que eu já postei antes, justamente para a gente chegar hoje e só tirar dúvidas. Esses vídeos todos já falam disso. Vamos abrir aqui a lista de exercício 3, que aí eu vou percorrer e vocês me dizem se ficou com alguma dúvida em alguma dessas questões. Aqui no começo ela é bem tranquila, só a gente inclusive fez essas primeiras questões aqui, ó, na aula passada. A gente fez essas questões, inclusive no vídeo também eu faço junto com vocês. Então, a respeito dessa lista 3, alguém ficou com alguma dúvida em algum exercício que precise que eu esclareça? O Gutenberg ficou na 12. Vamos ver o que fala 12. Elabore um algoritmo que leia um número de entrada que indicará a quantidade de registros a serem lidos. Em seguida, o algoritmo deve solicitar o nome e a idade de N pessoas
e ao final apresentar o nome da pessoa mais velha. Vou fazer então esse aqui junto com vocês, tá? Aqui. Elabore um algoritmo que leia um número de entrada que indicará a quantidade de registros a serem lidos. Quantidade de registros a serem lidos. Em seguida, o algoritmo deve solicitar o nome e idade das N pessoas, e ao final apresentar o nome da pessoa mais velha. Então tá lá, ó. Eu vou declarar aqui uma variável QTD, tá? QTD. Informe a quantidade de pessoas. Informe a quantidade de pessoas. E aí eu vou fazer assim, ó. Para ir em range QTD, ó. Para ir em range QTD, aí eu vou pedir agora, vou copiar isso aqui, informe a idade, ó. Informe a idade. Então, vou botar bem aqui, ó. Idade. Então, tá lá. Informe a idade. Idade da pessoa. Informe a idade da pessoa. Tá lá. Informe a idade da pessoa. Coloquei idade. Eu vou declarar aqui, eu vou bem aqui na frente, na primeira rodada, ó, se o i for igual a 0, é porque eu estou na primeira pessoa, no primeiro cara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Mais velho, é mais velho que ele quer, né? Mais velho recebe idade. Mais velho recebe idade. Se não, elif. Se não, se mais velho for menor do que a idade atual, então o que a gente vai fazer? Aí mais velho recebe idade. Pronto, só isso, ó. Vou aqui pedir, pronto. Agora, o que eu vou, na saída do programa, chegar aqui, ó, vou colocar, vou imprimir, assim, ó, e aí eu vou pegar a pessoa mais, vou pegar esse código já pronto aqui. Aí eu vou imprimir qual é a pessoa mais, a pessoa número tal é a mais velha. Pronto, ó. E aí eu vou formatar o quê? Eu vou formatar mais... é bom eu pegar também, vou pegar também, ó, a posição. Vou declarar aqui, ó, posição recebe 0. Eu vou pegar a posição da pessoa, ó. Então, além de eu pegar a idade, aqui eu vou pegar a posição, eu vou inicializar a posição com 1, 0. E aqui, ó, eu vou pegar e vou botar, além de eu pegar a pessoa mais velha, eu vou pegar a posição também, ó. Posição recebe I. Para eu dizer, saber qual é a pessoa. Então, eu vou falar assim, ó. A pessoa número posição é a mais velha, E aí eu vou botar, a gente aproveita e coloca a idade dela é, e aí a gente pega e apresenta a idade, que é a variável mais velha. Pronto, olha aí que legal, ó. Vamos rodar esse programinha aqui agora.
para a gente vê-lo funcionando. Alguém identificou aí alguma falha que já vai dar algum erro? Vamos ver, ó. Informe a quantidade de pessoas. Vou botar 5 pessoas, tá? Informe a idade da pessoa. Então, a primeira lá tem 5 anos. Informe a idade da outra pessoa. A outra tem 9 anos. Informe a idade da outra pessoa. A outra tem 16. Essa do 16 vai ser a mais velha, tá? Aí a outra tem 14. E, por último, a outra tem 2 anos de idade. Então, vamos ver o que ele fez aqui. A idade é format. O que está errado aqui? A pessoa número 2 é a mais velha. Vamos ver. Como o I começou de 0, eu tenho que acrescentar mais um ali. Mas deixa eu ver o que ele está reclamando que ele deu erro aqui na segunda. A idade dela é mais velha. O nome da variável é mais velha mesmo? É mais velho. Mais velho. E por que ele não pegou ali? Porque ele começou de 0, tá, gente? Então, o que eu vou fazer? Como ele começou de 0, eu vou incrementar aqui, ó, mais velho, e a posição recebe I mais 1. Tá? Só porque eu comecei aqui com 0. Poderia começar com 1, bastaria eu colocar aqui, ó, 1 e vírgula, tá? Então, mas eu vou botar aqui posição I mais 1, só para a gente pegar a posição correta. Vou rodar aqui de novo. Agora vai dar certinho, ó. Qual é a quantidade de pessoas? Vou botar aqui 6. Vou até botar 5 pessoas de novo, ó. Então tá lá. Informe a idade da primeira pessoa. A primeira pessoa tem 5. A segunda pessoa tem 9. Vou botar aqui agora na terceira posição a pessoa mais velha, tá? Tem 35 anos, ó. Agora eu vou botar 2 pessoas mais novas. Uma tem 16 e a outra tem 20. Ele tem que imprimir que a terceira pessoa é a mais velha com 35 anos, ó. Então, vamos lá ver. Olha lá, ó. A pessoa número 3, tá certo, ó. A pessoa número 3, a terceira pessoa é a mais velha, a idade dela é 35. Qual foi o código responsável por isso? Foi isso aqui, ó. Na primeira rodada, eu sempre pego um velho na primeira rodada, e como eu inicializei a variável aqui, não precisei pegar a posição dela. Se a primeira for a mais velha, ele vai dar um erro, vai dizer que a posição 0, né? Aí eu vou pedir para vocês tratarem isso aí. E aí o que acontece? Se não, ou seja, se não for a primeira rodada, aí toda eu vou fazer isso aqui, ó. Mais velho recebe. Se mais velho for menor do que o cara atual, então eu estou com a posição errada. Aí eu pego a posição e aí. Então, olha aqui, ó, eu estou usando um for. Um bom exercício é vocês refazerem isso aqui, porque a lista eu peço para isso, né? Peço para refazer das duas formas, com for e com o while. Quem foi o colega que perguntou sobre a 12? Foi o Gutenberg. Gutenberg, dúvida esclarecida? Em que linha estava a sua dúvida? Em que posição, em que pedaço do código estava a sua dúvida? Deixa eu abrir aqui o... Na real, como mostra o nome da pessoa? Ah, mas era para mostrar o nome? Ah, é para mostrar o nome, sem problema. Não, então, ó. Ah, então você tem que declarar uma outra variável aqui também para pegar o nome. Aí você vai botar aqui vai copiar isso aqui. Nome. E aí eu vou tirar o int, né? Porque é do tipo informe o nome da pessoa. Informe o nome. Nem lembrava disso. Ó. Informe o nome. Aí o que acontece? Eu vou declarar aqui também, ó, nome mais velho, nome mais
velho. O nome mais velho recebe uma string vazia, ó. E aí o que acontece? Na primeira rodada, eu pego, né? Nome mais velho. Porque no primeiro, ele é nome mais velho, recebe nome. No o primeiro cara, ele é o mais velho. A mesma coisa eu vou copiar e vou colocar aqui, ó. A partir daqui agora, ó, eu coloco aqui dentro, nome mais velho. Então, se o primeiro for o mais velho, então a gente já pega ele aqui e aí ele nunca mais vai entrar aqui, ó. Mas se lá na frente tiver alguém mais velho, aí a gente pega a idade, a posição e ainda pega o nome. Aí lá exibe o nome. Tranquilo? Dúvidas? Show! Então vamos. Se ficou mais alguma dúvida dessa lista, não deixe de estar. Mas eu acho que não, né? Porque vocês já fizeram essa lista na semana passada. E nos encontramos então na semana que vem. Um forte abraço, obrigado pela presença e até semana que vem.